Olá, pessoal! Vamos tratar aqui mais uma parte da eletricidade e da eletrodinâmica. Vamos falar das leis de Ohm. As leis de Ohm tratam a respeito dos resistores, tá? O comportamento dos condutores quando por eles passa a corrente elétrica. Legal? Porque a energia elétrica, a eletricidade, a corrente elétrica, quando passa por um condutor, faz com que parte dessa energia se transforme em calor, efeito Joule. Calor, efeito Joule. Beleza? A passagem de eletricidade, de corrente elétrica por um material condutor, gera efeito Joule. Mas por que esse efeito Joule? O atrito, né? A passagem dos elétrons, a passagem da eletricidade pelo material gera atritos, e esse atrito calor. Mas quem gera esse atrito? Quem proporciona esse atrito? A resistência elétrica. Beleza? Então, o que é a resistência elétrica? É um atrito, é uma dificuldade que o condutor oferece à passagem da corrente. Quanto maior a resistência, maior o efeito Joule. Beleza? Ah, Pica-Pau, mas espera aí. Nossa, você então tem como relacionar essas informações? Temos, então, as leis de Ohm vão nos ajudar nesse sentido. Leis de Ohm, que dizem então lá, primeira lei, comportamento da resistência perante a passagem da corrente. Vamos aqui para a lousa para a gente desenvolver essa ideia. Vem comigo. A gente vai então aqui colocar primeiro o símbolo de resistência. Olha comigo, tá? Símbolo que eu vou utilizar para resistência elétrica, um zigue-zague. Tá lá, o zigue-zague, ok? Quando a corrente elétrica, então, passa por um condutor, e para a corrente elétrica passar por um condutor, você fala o seguinte, olha, é necessário que a este condutor, aos terminais desse condutor que possui resistência elétrica, esteja uma diferença de potencial. Então aqui uma DDP, um potencial A e um potencial B menor. Tá? Então você fala assim, uma diferença de potencial, olha o nome. Então eu estou oferecendo aqui aos terminais desse resistor uma DDP, diferença de potencial, que eu simbolizo pela letra U. Quem que é a DDP, então? É a diferença, ó, sinal negativo, diferença entre o potencial inicial e o potencial final, DDP. Quando, então, um condutor, quando, então, um material que pode conduzir corrente elétrica, quando o material é submetido, então, a uma diferença de potencial, por ele flui corrente elétrica. Os elétrons fluem do potencial maior para o potencial menor. Então, I. A relação entre a DDP e a corrente é o que nós vamos chamar de resistência. Então, resistência elétrica, R, é a relação entre a DDP e a corrente elétrica, U sobre I. Legal? Daí, U dividido por I. Isso me leva, inclusive, à unidade de medida. Tá lá, unidade de medida que eu vou usar para resistência. U é medido em volts. I medido em amperes. Volts por ampere recebeu o nome Ohm, em homenagem ao cientista. Ohm, tá? Simbolizado pela letra ômega, ferradurinha aí, ó. Olha que bonitinho. Beleza? Então, resistência elétrica medida em ohms. Resistência elétrica medida em ohms. Resistência elétrica medida em ohms. Aliás, é muito interessante a terminologia, porque no final das contas você fala assim, é resistência ou resistor? Tá? Resistência é a grandeza física. Ah, a grandeza física, o conceito físico, resistência. O equipamento que oferece resistência chama-se resistor. Então eu chego numa loja e compro um resistor, tá? Ah, mas eu compro a resistência do chuveiro. É uma confusão do comércio, uma confusão cotidiana. Ah, você está comprando um resistor que tem resistência. Legal? É apenas uma confusão aí do comércio. Beleza? Então, resistência é a grandeza física, resistência em ohms. Beleza? Ora, quando você manipula a equação, então você chega aí no que a gente conhece como a equação da primeira lei de Ohm. Tá aí, vamos colocar aqui com as canetinhas. Olha só, né? U igual, I está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então lá,
dividindo, passando, multiplicando. Então, R vezes I. Primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Vamos fazer aqui o balãozinho, ó, nuvem mágica do Goku. Beleza? Daí, U igual a R vezes I. A equação da primeira lei. Fechou? É uma equação do primeiro grau. Essa equação do primeiro grau pode, então, ser descrita por gráfico. Então, lá, você estabelecer aqui um gráfico de DDP versus corrente, então, eu tenho comportamento, né, linear. Equação do primeiro grau, comportamento linear. Então, um gráfico de uma relação diretamente proporcional. Por que diretamente proporcional? Porque se I for igual a zero, quanto vai dar U? Zero também. Então, quando I igual a zero, U também vai ser zero. Opa, então o gráfico é uma reta, comportamento linear, equação do primeiro grau, onde, aumentando-se a corrente, aumenta-se a DDP. Aumentou a DDP, aumenta a corrente. Maior DDP, maior corrente. Olha que legal, beleza? Então, tá aí a primeira lei. Joia! Senhoritos e senhoritas, moços e moças, vamos voltar aqui na nossa tela, tá? E na nossa tela, comentar o seguinte, a resistência elétrica, ela pode ser, então, determinada pela equação da primeira lei, que relaciona as grandezas físicas, DDP e corrente. E pode ser também determinada como? Pelo material. Então, você fala assim, o material que constitui o condutor, o fio que você está utilizando ali na eletricidade, pode influenciar? Não só pode, como com certeza influencia, tá? Um fio mais grosso, um fio mais fino, beleza? Então, a grossura do fio vai interferir, tá, na condução da eletricidade. Tá? Ora, então, é a equação da segunda lei de Ohm, tá? A equação que a gente chama de rola. Por que rola? Rho, a letrinha grega Rho, significando o quê? Resistividade elétrica. É o material, tá? É o constituinte do fio, tá? Eu estou fazendo fio de ouro, o fio é de prata, o fio é de cobre, o fio é de latão, é um condutor onde você tem níquel mais ferro, enfim, o material do condutor influenciando na resistência desse material. Então, Rho, resistividade elétrica. L, o comprimento, quer dizer, um fio mais comprido vai ter mais resistência, mais obstáculo à passagem da corrente. Então, um fio mais comprido, mais resistência. E, curiosamente, quanto mais grosso for o fio, quanto maior a bitola do fio, termo estranho, né? Bitola, a grossura do fio. Quanto mais grosso o fio, quanto maior a bitola do fio, quanto maior a sua área de secção transversal, menor a resistência. Ora, por que fica menor a resistência? Porque, com o fio mais grosso, cara, você tem maior liberdade de movimentação dos elétrons. Os elétrons conseguem desviar das resistências, né? Conseguem desviar dos obstáculos com maior facilidade. Beleza? Então, você tem ali a segunda lei, a equação Rho L sobre A, tá? Identificando o quê? Então, ora, a resistência R, dependendo, então, da resistividade Rho, do L e da área. Vamos ali na lousa que a gente vai continuar mais um pouquinho. Falamos da primeira lei, vamos agora conversar um pouquinho sobre a segunda lei. Vamos dar um apagão aqui, ó. Tá? E, na segunda lei, então, eu tenho a dependência aí da geometria do material. Quer dizer, se eu pegar aqui fios condutores, que em geral são fios cilíndricos, em geral são fios cilíndricos, não significa que não haja condutores aí prismáticos, né, na forma de barras, mas em geral são fios cilíndricos. Nesses fios cilíndricos, então, o comprimento L afeta a resistência. A área, a bitola, e quando eu falo área da secção transversal, quer dizer o quê? Área da secção transversal. Secção transversal porque eu estou fazendo um corte no fio perpendicular ao fio. Beleza? Aí, a resistência R, então, dependendo, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Maior comprimento, maior resistência. Menor comprimento, menor resistência. Relação direta. Agora, quanto maior for a área, menor a resistência. Maior área, menor resistência. Então, uma relação inversa.
Tá? Aumentou a área, diminui a resistência. Ok? Opa, e para terminar essa equação, depende. Seu material é o quê? Ouro, é cobre, é prata? Então depende da letrinha aqui, ó, Rho. Certo? Rho. Beleza. Ora, queridos, você tem aqui as seguintes informações. Resistência elétrica medida com a unidade ohms, ferradurinha. Comprimento no sistema internacional, medida em metros. E área, medida em metros quadrados. Legal? Então, você vai poder observar nos exercícios que a unidade que nós vamos utilizar aqui para o Rho vai ser qual? Vamos aqui ó, fazer juntos? Rho, então, isolando o Rho na equação, vai ficar R vezes A. A está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, R vezes A. L está multiplicando, passa dividindo. Então, dividido por L. Beleza? Tá aí. Então, olhando para a unidade de medida aqui, nós teremos ohm vezes área metro quadrado dividido por comprimento em metros. Beleza? Opa! Metro quadrado em cima, corta com metro embaixo. Nós temos, então, a unidade de medida de resistividade elétrica como sendo ohms metro. Legal? Ohms metro. Existe uma unidade comercial de medida, tá? E a unidade comercial, tá? Para o Rho vai ser, olha lá, resistência em ohms vezes área milímetro quadrado por comprimento metro. Tá? Então, pode aparecer nos seus exercícios essa unidade de medida. Essa unidade é uma unidade do comércio. Então, está aqui a unidade do sistema internacional, ó, ohms metro, SI, sistema internacional. Essa unidade aqui, a unidade do sistema comercial, sistema comercial, no comércio, beleza? Legal é que alguns vestibulares, tipo Unicamp, gostam não só da resistividade, mas fala-se também da condutividade elétrica. E a condutividade elétrica, diferente da resistividade, ou, pensando melhor, condutividade e resistividade são termos que são inversos. Então, a condutividade pode ser medida como? Então lá, condutividade, vai ser aqui, ó, essa letra, um O, vai ser um O com cachecol ao vento, beleza? Ora, quem que é essa condutividade? Ela é o inverso da resistividade, belezinha? Com isso, moçada, nós temos aí as duas leis de Ohm. Vamos voltar aqui um pouquinho e vamos verificar o seguinte, tá? Então, primeira lei, U igual a R vezes I, tá? A DDP aplicada num condutor que tem resistência, tá? A DDP aplicada a um condutor que tem resistência faz passar por ele uma corrente elétrica I, U igual a R vezes I. Quem é o R? Segundo a lei de Ohm, R, tá? Depende do material Rho, do comprimento L e da grossura A. Beleza? As leis de Ohm. Beleza? Valeu, galera!